Olá, boa noite. Bem-vindo a Domus Silentium, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Hoje eu quero começar com uma oração por todos nós, para todos nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, infinita é a tua graça, inestimável a tua misericórdia. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, os nossos deslizes. Perdoa também as nossas fraquezas, meu Pai, quando nos deixamos levar pelos laços do inimigo, pela maldade humana, quando nos deixamos enredar, ainda que pelos mesmos velhos truques que sempre nos enredaram. Perdoa as nossas fraquezas, a nossa desatenção, mas seja sobre nós neste dia. Deus Pai Todo-Poderoso, eu rogo pela unção do Espírito Santo neste momento, para fazermos esta oração num dia que é tão difícil. Mas quero pedir ao Senhor a licença para usar deste dia, das lições e das amarguras deste dia, para instruir os meus irmãos, conforme o Espírito Santo vem me instruindo. Senhor, proteja-nos a todos, guarde-nos, erga-nos, reerga-nos, nos fortaleça. Não permita que a maldade humana, que o desespero, que a cobiça, que a inveja, que o desamor, nos derrube, nos tire do caminho e nos afaste do Senhor e da sua obra. E assim seguiremos conforme a tua vontade. Amém. Meus irmãos, eu quero neste dia dizer a vocês que entre tudo o que nós habitualmente passamos, existem sempre alguns momentos muito difíceis. Não é de todo incompreensível que as pessoas se apeguem tanto à ideia da batalha espiritual, do inimigo, da luta do bem contra o mal, porque a nossa vida é muito difícil. E difícil porque vivemos uns com os outros. Difícil porque a parte os nossos erros, as nossas insuficiências, muitas vezes nos cerca a maldade, a violência, a inveja, a cobiça. E a gente muitas vezes tem dificuldade de entender essas coisas, principalmente quando você está num momento de vida difícil e você olha e pensa, poxa, mas por que as pessoas estão sendo más comigo? Muitas vezes a gente não percebe que mesmo nos momentos de baixa, sem dinheiro, sem condição, você continua sendo a pessoa que você é. E por si só, as suas características, as suas qualidades, as suas virtudes já aviltam, já açoitam, já machucam muita gente. O caminho é difícil. Eu disse há 1 ou 2 vídeos atrás, seguir a obra do Senhor, realizar a obra do Senhor, seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Porque a todo momento surgem dificuldades, e as dificuldades normalmente vêm pelos outros, mais do que muitas vezes pelas nossas fraquezas. Porque graças a Deus a unção misericordiosa e providencial do Espírito Santo sempre nos acode. Pois eu quero lhe dizer hoje que ele tem uma missão muito importante no dia a dia, que é seguir nos restaurando, nos curando, tapando as nossas feridas, os nossos arranhões do dia a dia, as nossas tristezas, os nossos infortúnios, nos livrando dos pequenos ataques que vêm por toda parte e que no mínimo podem te atrasar
na sequência do caminho do Senhor. Isso é muito difícil. Então, o que nos resta fazer? Orar. Orar todo o tempo, orar incessantemente. Clamar pelo Espírito Santo, clamar pela unção do Espírito Santo, pela cura, pelo alívio, para que Ele nos dê forças para perdoar e seguir adiante. Para que Ele nos permita aceitar aquilo que está dado e que não será mudado. E ao mesmo tempo seguirmos para aquilo que o Senhor nos instrui e que deve ser mudado. O nosso caminho é muito difícil, muito difícil. E existem momentos em que ele se torna ainda mais difícil. E você não deve esperar ajuda de fora. Você só pode esperar ajuda de dentro. Não espere ajuda. Clame por misericórdia. A ajuda é do homem, a misericórdia é de Deus. Clame por providência. A providência do Espírito Santo. A providência é de Jesus. Não é do homem. Este não fará nada por você. Um dia desses eu estava trabalhando na rua e passou uma pessoa e tal, e olhou para mim, ficou com receio da violência e fechou rapidamente o vidro e tal. Aí eu peguei, olhei para ela, era uma moça, né? Dava para ver. Olhei para ela e tal e falei para ela: quem vai te roubar é quem está em Brasília e não quem está nas ruas, né? Então, você teme quem já foi roubado e provavelmente votou em quem te rouba. Então, as pessoas no Brasil têm essa algeriza a todo mundo que está na rua, a todo mundo que está em situação difícil, a todo mundo que eventualmente trabalha ou se põe numa posição mais humilde. A pobreza no Brasil é uma espécie de lepra. As pessoas têm medo de pegarem a lepra. Só que ela não transmite. Infelizmente, o que tem sido transmitido no Brasil é a estultice. Isso transmite violentamente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque você passar pelo sofrimento, passar pelas coisas e ficar pior, não resolve. Se a vida é tribulação, é tristeza, é sofrimento, e a gente fica pior, então nós somos medíocres. Nós não somos nada. Porque qualquer um no mundo faz da gente o que quer. E é para isso que nós temos Jesus, que nós temos o Consolador. É para isso que nós temos em nós, o tempo todo, a Trindade. Porque ela está lá para nos orientar, ela está lá para nos restaurar, para nos reerguer, para nos curar, para nos dar sabedoria. E com a nossa firme decisão e o maior amor que a gente pode ter no coração, a gente se reerguer para cumprir a obra do Pai. A gente sair do fundo do poço. Não importa a idade, não importa a fase. Não importa. A nossa civilização tem muitos problemas, alguns muito graves. Mas ela tem um benefício que pouca gente fala. Ou bem ou mal, essa indústria de alimentação nos permitiu comer melhor. Nós estamos vivendo melhor e vamos viver mais tempo. Com pequenos cuidados, fé e saúde,
mental, equilíbrio mental, a gente pode viver bem muito mais tempo. Isso não significa que nós abreviaremos a juventude, mas nós demoraremos mais tempo para entrarmos num estado de decrepitude, que é aquele estado agudo da velhice antiga que a gente conheceu. Hoje em dia, os idosos já não ficam mais decrépitos. O que existe é que as pessoas que não se cuidam, ou que não conseguem meios para se cuidar minimamente, elas entram num estado de precariedade, que é a falta de cuidado terrível. Precariedade é você vai deixando de fazer coisas que você precisa fazer por falta de recursos, por falta de meios, e ao mesmo tempo você não se cuida. Então você vai ficando precário. Tem gente de dinheiro que vive uma vida absolutamente precária. Por quê? Tem desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, não se cuida, não faz o que deve, não se regra, não tem disciplina, não aceita conselhos, não muda de atitude e, principalmente, não tem comunhão com Deus. Portanto, o resgate do Senhor não chega. O apoio do Espírito Santo não chega. A operação do Espírito Santo não chega. Ele não aprende a lidar com o Espírito Santo. E ele não se entrega. Não se entregando, ele acaba vivendo como um indivíduo mundano. E a capacidade que o Espírito Santo tem de nos restaurar eu vou ser redundante agora, é divina. É divina, é maravilhosa. O que o Espírito Santo pode fazer por nós é maravilhoso. Mas você precisa entregar a sua vida para Ele. E você precisa ter essa comunhão. Você precisa aprender a lidar com Ele. Para não precisar de mim, para não precisar do meu canal, para não precisar da igreja, para não precisar comprar indulgência. Sabe o que é indulgência? Alívio de consciência. Comprar perdão em troca de dinheiro. Para não precisar guerrear com o mundo. A nossa luta não é com o mundo. A nossa luta é com as potestades. E principalmente, ao lado do Espírito Santo, ao lado de Jesus, o nosso Redentor, e de Deus. Ao lado da nossa Trindade, daquilo que está em nós e segue conosco. O que nos cabe é ser guiados. E é esse direcionamento que nos restaura e nos restabelece. Porque existe uma obra a ser feita, existe um propósito por trás da nossa existência, da nossa trajetória, do que nós somos, do que nós sabemos, do que nós podemos fazer. E isto é insubstituível, porque ninguém é igual. Não importa a idade, não importa a situação econômica. Nada é impossível para Deus. Nada. A impossibilidade é do mundo. Porque é através da geração de impossibilidades artificiais que o mundo vai marginalizando as pessoas, impondo sofrimento, causando dor e ceifando o joio. Né? Então eu quero dizer a você, faça o seu período de oração rigorosamente. Faça as suas orações, verbalize, faça como você desejar, mas siga a orientação que nós te demos e que eu só te dei porque foi aprovada pelo Espírito Santo. Aprenda a falar com Deus, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Ouça, aprenda a reconhecê-lo em você, com você, para você, por você.
o tempo todo. Meu irmão, o que isso pode fazer por nós é indescritível. É indescritível. E eu desejo do fundo do meu coração e oro todos os dias para que você persista. Faça as suas orações, fique em silêncio 1, 2, 3 vezes. À noite é difícil, acorde mais cedo, faça de madrugada. É um bom horário. Está no meio do trânsito, não deu para fazer, faz no meio do trânsito mesmo. Isole-se. Isole-se. Desligue-se. Aprenda a se desligar, é possível. Mas permaneça com ele. Chame-o. Peça que ele esteja com você, peça que ele te oriente, peça que ele te ensine. Ponha as questões, rogue o que você precisa. E se você ainda não experimentou isto, vai experimentar uma coisa que é absolutamente incrível. Acho até que é por isso que muita gente fala em primeira conversão, segunda conversão, primeira bênção, segunda bênção, primeira aliança, segunda aliança. Porque é impressionante. É impressionante. Como foi que o mundo não nos ensinou isso mais cedo? Nós tínhamos o direito de aprender desde criança. Para que as nossas vidas não fossem desperdiçadas com tanto sofrimento, tanta dor, tanto machucado, tanta violência, tanta guerra, tanto desvio, tanta corrupção, tanta cobiça, tanta inveja. Não há necessidade disso. Shalai mesemahamarashane, yorba semasene. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados. Yahme sana, e eu vos aliviarei. Descei mash la far seme. Yahemu, yashenai gashena, oderá felá fese. Não pense, meu irmão, que os seus dias acabaram. Shalai besene, que os seus tempos se foram. Yarse tu chamare, que o que te resta é sofrer e esperar pelo fim. Yahela shena senamara, como um animal ferido de morte e que definha horas. Deixama lá antes do suspiro final. Haya habase neshena faromala senegasha. Eu estou aqui, Yahabalashe, Yasena, e falo contigo, Rabasene Shaneresei, é no silêncio. Sheme da Senosho, que eu me faço ouvir. Yaheba Lesenarashenage Semahai, Yorsevishina, da Senai. Aprenda, irmão. Aprenda. Yashmai Nese. Eu quero continuar a oração, vou fazer uma oração mais específica. Deus Pai Todo-Poderoso, eu rogo a Ti neste momento que cubra de proteções os Teus filhos, as vidas dos Teus filhos. Não permita que os seus entornos os machuquem, os vitimem. Afasta a inveja, o medo, afasta a violência, afasta a imprevidência, afasta a cobiça. Yamese mahasheno yagesa shalahaba. Afasta a estultice e o estulto. Yashmu sanareshei. Cubra teus filhos e os proteja. Deles refrigério, fortaleça-os, meu Pai. Para que amanhã eles estejam mais fortes e perfeitos e possam partir para a luta novamente com a confiança do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Yaso Mashai Leheba Sinegre. Espírito Santo de Deus, Dashemo Salai Fe, mostra a tua face, Shalai Gese, dá do teu calor para os teus filhos, Yahemo Senereche, permita-lhes conhecer a tua presença,
Dê-lhes do teu sinal, para que eles reconheçam a ti em qualquer lugar, em qualquer circunstância, no silêncio ou no mais alto ruído, na conturbação ou na passividade. Deixama-ho de manhã ou à noite, Yaseleba Shanegá. Meu Pai, fala com os teus filhos, previna-os do invejoso, previna-os do falso, do traiçoeiro. Sharegá, entre com proteção divina. Shalahaba Semareshená, Yuhaba, e eu protejo, e eu guardo, e eu cerco. Shalahá, e eu restauro. Shumasena Hará, eu curo essa dor, eu curo essas dores. Yashelo Fará, Mase Mahashená, Yohabe, Yegesa, Deshmarafé. E assim tenho dito. Dasamahamareshina, Espírito Santo de Deus, permaneceremos agora no silêncio absoluto para estarmos contigo. Fala a cada um dos teus filhos. Neste período da música, fala profundamente. E aqueles a quem não falar, permita-lhes, sobretudo, sentir o calor maravilhoso da sua presença. Que assim seja. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome. Yamese Mahashenofara. Graças a Deus, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Eu agradeço pelas tuas mensagens, eu agradeço pela tua orientação. Eu agradeço, sobretudo, pela cura, meu Pai, de hoje de manhã. E rogo a Ti, faça o mesmo pelos teus filhos, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas tristezas. Livra-nos, limpa-nos de todo este peso do passado. Shalai BC, posto que somos nova criatura em Cristo. Yahemo Senamarash Leferei. E Tu estás conosco, Espírito Santo de Deus. Louvado seja. O Divino Espírito. Louvado seja o Cristo, meu Salvador. Graças a Deus. Amém. Uma boa noite, irmão.